Olá pessoal, estamos juntos em mais um Papo de Doutor e o assunto hoje é insuficiência venosa crônica ou varizes. E agora? Bom, para esse papo teremos a participação do Dr. Marcelo Moraes, mas antes de convidá-lo, eu queria lembrar a vocês, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu recado, ative o sininho e dê seu like. E além disso, esse episódio estará disponível em podcast. Antes de chamar o Dr. Marcelo, eu queria apresentá-lo. Dr. Marcelo Moraes é angiologista e cirurgião vascular, coordenador do Ambulatório de Doença Venosa da Universidade Federal de São Paulo e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Williams, muito obrigado. Gostaria de agradecer em seu nome, em nome da APSE, essa oportunidade, porque de prestar informações à população, porque informação é a principal ferramenta, eu acredito que hoje em dia, para você prevenir e tratar qualquer tipo de problema. Exatamente, nós vamos falar de um assunto super importante que eu tenho certeza que todos vão ficar muito curiosos, sobre varizes, né? E esse nome, insuficiência venosa crônica. Aí vem minha primeira pergunta, né? O termo varizes ele é muito conhecido, é habitual das pessoas, mas esse termo insuficiência venosa crônica é a mesma coisa que varizes? Essa é uma pergunta curiosa, né? É uma das poucas situações na medicina que eu consigo lembrar onde o paciente chega com o diagnóstico correto para o médico. É muito comum as pessoas chegarem com uma dor abdominal, o que será que eu tenho? Estou com uma dor no peito, o que será que eu tenho? Mas quando o paciente chega no consultório, ele fala, doutor, eu estou com varizes, e geralmente ele está certo. Tá? Agora, varizes é uma parte do problema. Digamos que a insuficiência venosa crônica é uma doença muito mais ampla, que vai desde aqueles pequenos vasinhos superficiais, que no momento inicial eles podem ter um aspecto mais estético, mas não deixam de ser a doença na sua manifestação inicial, evoluindo por varizes, por inchaço, por alterações crônicas de pele, com escurecimento, descamação, e podendo culminar nas suas fases finais até com ulcerações na perna. Tá? Não é frequente essa evolução, em torno de 1 a 3% dos pacientes que têm a doença venosa termina por apresentar essas feridas, mas quando isso ocorre é muito grave, porque essas feridas elas causam um impacto muito importante na qualidade de vida dessa pessoa, além da questão de tratamento muito difícil. Tem essas feridas na perna de origem venosa, muitas delas demoram anos para a gente conseguir curar ou eventualmente não conseguimos. Puxa, então olha, é uma coisa que realmente tem que ter atenção. Mas o que pode levar uma pessoa a ter varizes? Legal, pergunta importante. O que a gente sabe, existem várias teorias para explicar o aparecimento de varizes ou da insuficiência venosa crônica, da doença venosa. O que nós sabemos é que em torno de 70% a 80% dos pacientes que chegam para uma consulta com uma queixa de doença venosa crônica, eles têm em seus antecedentes, sejam uma mãe, um pai, uns avós, podem ser parentes de primeiro grau como irmãos, irmãs, eles têm algum parente que tem um quadro semelhante de varizes, em maior ou em menor grau. Então, o que tiramos disso? É que em torno de 70% a 80% das vezes, provavelmente existe um envolvimento hereditário, existe uma transmissão genética da doença. Tá? Isso é o que eu chamo de fator não modificável. Agora nós temos, e talvez esse seja o aspecto mais importante, alguns fatores que dão origem às varizes, isso estão ligados ao aparecimento e ao agravamento da doença, que são modificáveis. E aí que a gente pode mais mexer. Talvez em ordem de importância eu citaria o quê? Obesidade. A pessoa que tem um peso maior do que deve, um sobrepeso, uma obesidade, ele claramente, por uma sobrecarga nos membros inferiores, aquele peso ele causa uma sobrecarga nas pernas e isso vai se refletir nas veias. Tá? Então, esse paciente ele tem uma chance maior de desenvolver e de desenvolver quadros mais graves de varizes. Tá? Então, obesidade, sobrepeso. Outro ponto que é importantíssimo, falta de atividade física. O sedentarismo é muito ruim. A pessoa que é sedentária, ela não ativa a circulação nas pernas e isso também aumenta a chance. Principalmente exercícios, um misto entre exercícios de força e exercícios aeróbicos são mais indicados. Trabalhar aquela panturrilha, comumente chamada de batata da perna, isso daí, a panturrilha quando ela está se movimentando, ela faz uma massagem nas veias, isso impulsiona o sangue de volta para o coração. Isso facilita o retorno venoso. Então, a atividade física é fundamental. Qual a atividade física? A que o paciente gostar de fazer. Pela minha experiência, tenho 25 anos tratando de doença venosa, eu posso falar para a pessoa que, por exemplo, não é verdade, mas por exemplo, a melhor atividade física seja natação.
A pessoa odeia natação. Ela vai fazer 2 meses. No terceiro, ela não vai mais. Qual que é a melhor atividade física? É aquela que o paciente vai fazer. Que ele goste ou que pelo menos ele tolera. Tem gente que não gosta de fazer atividade física. Mas, gente, é que nem remédio. Precisa fazer atividade física. Isso influencia muito no desenvolvimento e na evolução da doença venosa. Pergunta comum também de consultório. Anticoncepcional. O anticoncepcional piora a doença venosa? Sim, parcialmente naquelas fases iniciais, onde as veias são mais pequenininhas, né, menorzinhas. Sim, ele tem influência. Naquelas veias que já estão mais desenvolvidas, naqueles estágios mais avançados da doença, o anticoncepcional não tem tanta influência. Mas naquele comecinho, sim. Se puder ser evitado, melhor, né? Principalmente os anticoncepcionais orais, eles têm esse efeito. Aqueles anticoncepcionais que são subcutâneos ou são colocados através de dispositivos intrauterinos, os DIUs, né? Existem DIUs hormonais, eles têm uma influência menor. O que mais? Você tem trombose. Trombose é uma causa de varizes? Sim. Tá? Aqui a gente precisa fazer uma pequena introdução. Existem nos membros inferiores as veias que são mais superficiais, que são aquelas que nós vemos, que estão abaixo da pele, e nós temos veias que são mais profundas. São aquelas veias que correm junto aos ossos, no meio dos músculos, junto às artérias, que são aqueles vasos que levam o sangue para as extremidades. Quando eu tenho uma trombose desse sistema venoso profundo, que é responsável pela grande condução do sangue de volta ao coração, 90%, 85%, 90% do sangue das pernas que voltam para o coração, voltam através dessas veias profundas. Então, sobra para o sistema superficial transportar os outros 10% ou 15%. Quando eu tenho uma trombose do sistema profundo, ou seja, aquele responsável por 90% da condução do sangue, o que acontece? O sistema superficial, que não está preparado para essa carga de sangue, ele tem que cumprir essa função de retorno de sangue para o coração, e aí sim podem se desenvolver varizes. Tá? Esses são as principais causas da doença venosa. Ótimo. E ouvindo falar, sem dúvida, fica muito claro, olha, atividade física é importante, mas qualquer movimentação ajuda o retorno, né? Acho que é importante quanto mais a gente se movimentar. Mas aí, acho que o pessoal está ouvindo aqui e talvez queira saber, mas o que eu posso ter de sintoma, que eu posso dizer, o sinal, que eu falo assim, puxa, estou com uma varize, porque você falou do sistema venoso profundo. Como que a pessoa sente isso? É dor? É só os vasinhos? Só para o pessoal entender o que pode ficar atento. A doença venosa é interessante. Ela pode... Tem pacientes, ela é muito, digamos assim, de apresentação muito irregular. Tem pacientes que têm varizes grossas, tem até um pouquinho de inchaço, que tem poucos sintomas, ele não tem muita dor, não tem muito desconforto, mas o aspecto talvez mais traiçoeiro da doença venosa é que até pessoas que têm pouca manifestação visual, olha para a perna, às vezes a perna está limpinha, ou tem poucos vasos, ela pode ter algumas alterações nas veias mais internas ou alterações nas veias mais profundas que levam a ter sintomas. Quais são os sintomas mais comuns? Cansaço, geralmente no final do dia, cansaço de noite ou no comecinho do dia, provavelmente tem outra origem. As veias elas vão se cansando, digamos, ao longo do dia, você trabalha, você fica muitas horas de pé, você fica muitas horas sentado na mesma posição, aí é uma dica, né? O ideal é quando você trabalha muito sentado, é andar um pouquinho. Se você trabalha muito de pé, não fique muito parado, tente andar um pouquinho. Quando você anda, quando você levanta, você está ativando a musculatura da panturrilha e isso ajuda o retorno venoso. Tá? Então você tem essa sensação de peso, cansaço, você pode ter um ardor na perna, às vezes ela se manifesta através de coceira e um pouquinho menos frequentemente você pode ter câimbras, essa sim, um pouquinho mais de noite. Tá? Isso sempre associado com inchaço. Tá? Nos graus mais avançados da doença, nos graus iniciais não, mas nos graus mais avançados você tem um pouquinho mais de inchaço também. Ótimo, então agora você já sabe como ficar atento aos sinais aí e pensar na doença venosa, né, nas varizes. Bom, para a gente conversar mais um pouco, Marcelo, sobre esses hábitos, acho que você falou alguns hábitos importantes, atividade física, mas tem alguns hábitos, outros hábitos relacionados a varizes? Por exemplo, o pessoal fala muito que mulher que anda de salto alto pode ter mais varizes. É mito ou verdade essas questões? Assim? Legal, pergunta boa que também é super frequente no consultório. Eu vou falar que o salto alto, classicamente, a resposta é depende. Existem pessoas, o salto alto, ele encurta um pouquinho a movimentação da panturrilha, tá certo? A mulher quando anda com salto alto, ela fica com a musculatura da panturrilha, né, da batata da perna encolhida. Isso atrapalha sim um pouquinho o retorno venoso. Agora isso vai ter influência para quem? Para quem trabalha muito de pé,
tá certo? Para aquelas pessoas que trabalham mais sentadas, provavelmente a influência do salto alto não é tão grande. Mas naquelas profissões onde as pessoas ficam mais de pé, eventualmente, o exemplo clássico que eu costumo dar são as cabeleireiras, que passam o dia inteiro de pé, mas médicas cirurgiãs, professoras, enfim, existe uma série de profissões que te leva, vendedoras de loja, a ficar muitas horas de pé. Para essas pacientes que já têm algum grau da doença venosa e gostam de usar o salto, o que a gente indica? Não use um salto muito alto. 2 ou 3 dedos já é suficiente. Dá um andar mais elegante para a mulher e não tem um impacto tão grande nesse encurtamento da panturrilha. Pessoas que vão numa festa, eventualmente, um evento social, vão passar apenas algumas horas com salto, isso não vai causar muito problema. Tá? Existem outros mitos que ou algumas perguntas sobre mitos e verdades, né, que a gente recebe muito comumente no consultório. Uma das perguntas mais frequentes é, por exemplo, se escadas pioram a tendência a ter varizes. De forma geral, não. A menos que você seja um trabalhador braçal, que trabalhe carregando sacos de cimento ou sacos pesados na escada o dia inteiro, provavelmente a escada não vai ter uma influência muito grande na evolução da doença venosa. Pelo contrário, existem alguns aparelhos na academia que simulam a escada. E ela é boa, ela ativa a panturrilha, ela ativa toda a musculatura da perna. Então, a escada, quando não é muito utilizada, ela não costuma ser um grande fator de impacto na doença venosa. E uma questão que as pessoas perguntam muito, o tabagismo também influencia bastante? Puxa vida, essa pergunta é chata toda vez que me fazem. Eu adoraria falar que não, o cigarro piora mesmo a doença venosa. O cigarro é péssimo para a circulação. Mas na doença venosa ele não tem uma influência tão grande. Ele é muito ruim para a parte mais arterial, que são aqueles vasos que levam o sangue para os órgãos. Então o cigarro ele vai causar claramente mais derrames, ele vai causar claramente mais infartos, pressão alta, diabetes, está ligado? Mas na doença venosa não tem tanta influência assim. Poxa, que pena, né? Seria bom eu gostaria de dizer que sim, para botar mais isso na conta do cigarro. Mas assim, os estudos não são muito claros nesse aspecto. Mas de qualquer maneira, melhor é evitar o tabagismo. Sem dúvida. Você vai evitar um monte de outros problemas. Ótimo. Você já falou algumas coisas, mas assim, quais são os reais riscos de ter varizes? Como que a gente pode falar para o nosso público o que realmente é um risco em ter varizes? Primeiro vai ter impacto na qualidade de vida. Existem estudos mostrando que quem tem a doença venosa, principalmente com sintomas, ele tem algum grau de sofrimento. Para você ter ideia, quando o paciente está nas fases mais avançadas da doença, onde tem uma série de alterações de pele, né, o doente, à medida que ele vai deixando a doença progredir, isso é um ponto importante, a gente vai comentar um pouquinho, talvez no próximo bloco, sobre isso daí. Quando o paciente trata a doença numa forma, ou numa fase inicial, eu controlo essa doença. Eu muitas vezes, se eu consigo pegar numa fase inicial a doença, eu consigo instituir um tratamento adequado, eu não deixo esse paciente, ou eu evito em uma porcentagem enorme das vezes, que esse paciente evolua para as fases mais terminais, nas fases mais avançadas da doença. E qual que é a diferença entre uma fase e outra? É a reversibilidade. Quando eu pego no começo, eu trato direitinho, eu trato esse doente. Eu evito que esse paciente tenha qualquer sintoma, ele vai ter uma vida normal. Se eu deixo evoluir para as fases mais avançadas, onde a pele já fica alterada, você tem um processo inflamatório, a pele fica escura, ressecada, descamando, e eventualmente eu vou evoluir para essas úlceras. Essas fases, infelizmente, elas são irreversíveis. Todo o tratamento que eu vou fazer nessas fases é para evitar que abra a úlcera, mas eu não consigo devolver esse paciente para uma situação normal. Tá? Então é muito importante. Se eu quiser deixar uma mensagem dessa apresentação hoje é essa. Tem doença ou suspeita que tem doença venosa? O presidente da nossa sociedade, o Dr. Bruno Nasi, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. A gente não tem que lembrar que tem perna. A perna ela tem que funcionar, te levar para cá, para lá, e você não tem que lembrar que ela existe. Você não tem que ter dor, você não tem que ter peso, não tem que ter cãibra nela. Se você tem um desses sintomas, procura um vascular. Vamos ver, vamos investigar, eventualmente fazer um ultrassom, um exame clínico, muitas vezes. Vou te falar que 95% das vezes já dá praticamente o diagnóstico. É fácil da gente reconhecer. O especialista reconhece o problema, institui o tratamento adequado e não deixa a doença evoluir. Tá? Pode ter trombose? Isso é uma controvérsia. Outra preocupação dos pacientes muito comum é se varizes vão levar a trombose.
Existe uma controvérsia na literatura médica a esse respeito. A minha opinião é o seguinte: diretamente, as varizes não estão ligadas à trombose, mas indiretamente sim. O paciente que tem varizes, ele tem uma chance maior de ter inflamação nas veias superficiais, que é aquelas que a gente vê debaixo da pele. E, às vezes, essa inflamação, que a gente chama de flebite superficial, ela pode correr dentro da veia, ela pode evoluir dentro daquelas veias superficiais, e as veias superficiais, elas se comunicam em alguns pontos nas veias profundas, e isso pode atingir o sistema profundo e dar uma trombose. Então, às vezes, de forma indireta, sim, a doença venosa, as varizes, elas podem evoluir com tromboses. Então, e quando ela evolui, então, para uma doença venosa, tem cura? Puxa, essa é uma das perguntas talvez mais importantes dessa apresentação. Eu vou tomar muito cuidado em falar isso para vocês. Tá? Isso daí me dá a chance de ser dramático. Não, a doença venosa não tem cura. Mas isso é uma baita armadilha. Calma, deixa eu explicar melhor. Por quê? Quando eu falo isso para vocês, isso cria uma armadilha terrível para os nossos doentes, que principalmente aquelas pessoas que têm, digamos assim, um acesso à informação mais limitado, ou não foi explicado direito isso. Por isso que eu acho importantíssimo eu explicar. Isso cria uma armadilha. Quando eu falo que não tem cura, eu levo ao desânimo da paciente em se cuidar. Não, não é isso. É exatamente o contrário. Quem tem essa tendência hereditária e genética, não tem jeito. Enquanto a gente não tem um tratamento genético hereditário, e eu acho que isso não é para a nossa geração, um dia a gente chega lá, mas não é para a nossa geração. Mas enquanto eu não tenho isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu já falei. A gente faz a prevenção. Não tem cura, mas tem tratamento, tem controle. E se eu pego a doença no começo, se eu começo a tratar ela de forma adequada e no tempo certo, este paciente ele fica livre da doença, da expressão da doença. Ele vai ficar sem dor, ele vai ficar sem as varizes visíveis, na maior parte do caso. Medicina é sempre porcentagem. Não posso jurar que isso vai acontecer. Mas, numa grande porcentagem das vezes, se eu trato ele de forma precoce e adequada, ele fica livre de sintomas da doença e a gente evita que essa doença evolua. Perfeito. E já que estamos falando, então, em tratamento, qual seria? Remédio, cirurgia? Como que é pensar no tratamento das varizes? Tem tudo isso daí. A gente tem uma coisa que a gente chama de tratamento inicial, que são todos esses cuidados que eu estou te falando. Controle do peso, fazer atividade física, se puder não ficar muito de pé, muito sentado, andar um pouquinho, se mexer é importante. O que a gente chama de cuidados gerais. Cuidados com a pele, pacientes que já evoluíram, infelizmente, para as fases mais avançadas da doença, você passar um hidratante naquela região que está ressecada, tal, isso evita que abram pequenas feridas. Tudo isso são cuidados iniciais. Você tem o tratamento clínico ou conservador, que basicamente é composto por dois itens. A gente usa meias de compressão, aquelas meias elásticas, que tem vários níveis, desde suave compressão, média, forte e altíssima compressão. Para a doença venosa na fase inicial, aquelas de compressão mais suave e média, elas estão bem indicadas. Nas fases mais avançadas, a gente precisa de compressão maior. E é muito ruim, porque é difícil colocar aquela meia. Mais um motivo para a gente não deixar a doença evoluir. Existem medicações, tá? São medicações chamadas flebotônicas e linfocinéticas, que são medicações muito interessantes para quê? Para o controle dos sintomas. A gente sabe que de 50%, 60%, dependendo da fase, até 100% dos pacientes tem aqueles sintomas que eu comentei, de dor, peso, cansaço, um pouquinho de inchaço. E essas medicações, elas se mostraram eficientes em uma boa parte dos pacientes exatamente no controle desses sintomas. Certo? Você vai diminuir dor, você vai diminuir inchaço, enfim, você melhora a qualidade de vida dos pacientes com o uso de medicação e de meia elástica. Mas uma coisa tem que ser colocada, nem meias, nem medicações, elas evitam o aparecimento da doença ou elas tratam a doença de forma mais definitiva. Mas elas são boas pontualmente para corrigir sintomas. E a gente tem um tratamento que a gente chama de mais longo prazo, tá? Que são medidas de intervenção, onde eu vou lá e eu tento eliminar a origem da doença venosa, ou seja, aquelas veias mais superficiais. Eu posso fazer isso de várias formas. A forma mais conhecida, talvez, aqui no Brasil, são as cirurgias. Elas existem há mais de 100 anos e funcionam muito bem até hoje. Tá? Quando o paciente tem uma boa indicação para a cirurgia e quando a cirurgia é bem realizada, esse paciente ele se livra
realmente da doença venosa por um bom tempo. Como eu falei, não tem cura. Isso é importante. Uma vez operado, uma vez feito qualquer tipo de tratamento, a gente precisa ficar acompanhando esse doente, porque a doença ela pode voltar a se desenvolver. Algumas pessoas vão ter esse retorno das varizes em 2, 3, 4, 5 anos. Tem pessoas que vão demorar aí 10, 20 anos, mas a gente precisa fazer a manutenção. Então, quando eu faço a cirurgia, eu faço a retirada mecânica dessas veias. Modernamente, dos anos 2000 para cá, existem outras modalidades que se somaram ao nosso arsenal terapêutico. São eles os métodos de termoablação, onde através de um cateterismo eu insiro uma fibra dentro da veia e eu faço a queima, eu queimo ela por dentro. O organismo vai lá, faz uma fibrose e a veia é eliminada em mais de 90% dos casos. Ou eu posso fazer a ablação química dessas veias. Veias menores eu posso usar, por exemplo, glicose, substâncias mais, digamos assim, mais delicadas. Quando eu tenho veias mais calibrosas, hoje em dia é popularmente chamado de método da espuminha, onde eu injeto uma medicação em forma de espuma dentro dessa veia e eu faço a mesma coisa que eu faço com a termoablação e com a cirurgia. Eu elimino ela, mas quimicamente. Todos os métodos funcionam muito bem se feitos dentro das suas indicações precisas. Perfeito. Pessoal, mais um papo muito bom, né? Com muita informação, uma prestação de serviço do Papo de Doutor para você. Então, Marcelo, gostaria muito de agradecer sua participação aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, foi muito boa as orientações, as informações. E a sua consideração final aí para o nosso público? Obrigado, Williams. Eu vou reforçar esse ponto. O dia de começar o seu tratamento, se você suspeita de ter, não é só doença venosa, é qualquer doença, é hoje, é agora. Eu costumo falar para minhas pacientes assim, sempre, isso não tem exceção, sempre, quando eu começo a tratar qualquer problema de saúde, vou puxar a sardinha para o meu lado, doença venosa, precocemente, o tratamento vai ser mais simples, mais rápido, menos doloroso, menos dispendioso e com mais chance de sucesso. Não deixe de se cuidar. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, muita gente abandonou os seus tratamentos, isso é uma coisa que a gente tem visto e é muito triste isso. Nós vemos pessoas morrendo de outras doenças que não são o Covid, que são infartos, que são derrames, que são cânceres que não foram cuidados, porque as pessoas deixaram de se cuidar, deixaram de procurar os seus médicos, deixaram de fazer os seus check-ups e as suas manutenções. Gente, o Covid vai embora, nossa saúde fique. Cuide-se hoje, não deixe para amanhã. Muito obrigado, doutor Marcelo. Bom, pessoal, muito obrigado. E você, se inscreva no nosso canal, nós temos papos muito interessantes para você continuar acompanhando. Então, ative o sininho para saber dos próximos episódios, deixe o seu like lá. E não se esqueça, esse papo estará disponível no podcast do Papo de Doutor. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.